E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com o nosso curso de espanhol. Hoje vamos conversar sobre um tema extremamente importante, com o qual você vai ter que tomar bastante cuidado, tá bem? Vamos conversar sobre pronomes pessoais. Lembra do nosso português, né? Nada muito diferente, mas, claro, com algumas igualdades e também diferenças, em especial na utilização. Então, tome bastante cuidado, preste atenção que não vai ter problema, ok? Vamos lá, conversar então sobre pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do português e os do espanhol são divididos em 3 grupos. Os primeiros são os pronomes pessoais sujeitos, que também podemos chamar de pessoas. Igual ao português, primeira pessoa do singular. Lembram? Então vamos marcar aqui os pronomes sujeitos. Primeira pessoa do singular, em português, sou eu. Em espanhol, é a partícula yo. Yo, yo, como você fala, não importa. Tem que lembrar que aqui, primeira pessoa do singular. A segunda pessoa do singular é a partícula tu, com acento. Por que eu estou frisando a ideia do com acento? Lembram quando estudamos regras de acentuação, dias atrás, em que eu mostrei que havia o tu com acento e o tu sem acento. Sem acento é um possessivo, que pode significar teu ou tua. Então tem que lembrar, o pronome sujeito tu com acento. Terceira pessoa do singular, ele com acento. A mesma ideia, que significa ele. Por quê? Sem acento é o artigo o. Então não pode esquecer. Ele sem acento é o, ele com acento é ele. Além de ele, vai encontrar ella e a palavra usted. Vou ficar um momentinho aqui na palavra usted. Vou colocá-la dentro de uma caixinha e chamar a atenção à palavra. Por quê? Quando eu falo usted, quando você ouve usted, quando você olha para a palavra usted, qual é o primeiro significado que vem à sua mente? Principalmente considerando que ela está baseada aí na terceira pessoa do singular. Parece com você, não é verdade? Só que, muito cuidado, a partícula usted não pode, não vai significar você em hipótese alguma. Por que isso? A palavra usted é a palavra que eu uso para a utilização da formalidade nas relações. Quem eu trato de usted? As pessoas que são mais velhas, as pessoas que eu não conheço, as pessoas que são autoridade. Então, consequentemente, qual o significado provável para usted? Considerando essa ideia, senhor, senhora ou senhorita. Então, o que você precisa lembrar é que todas as vezes que aparece a partícula usted, está indicando a formalidade de uma relação. Então, usted é formal, tá bem? Tá, professor, usted é formal. Se tem o formal, tem que haver o seu oposto, que é a indicação da informalidade. A indicação da informalidade está na segunda pessoa do singular, que é tu, a indicação do informal. Parece bobagem essa ideia de formal, de informal, só que sempre cai em vestibulares por aí afora, tá bem? Então não pode esquecer. Quem eu trato de maneira informal? Os amigos, as pessoas mais próximas, os parentes, os chegados, trato de tu. As pessoas que são mais velhas, as pessoas que eu não conheço, a quem eu devo respeito, que são autoridade, eu trato de usted. E isto, pessoal,
profundamente arraigado no idioma espanhol. Não no homem, na mulher, do ser espanhol, não. Em qualquer lugar, em qualquer pessoa que fale espanhol. Ele tem esse hábito. E é profundamente arraigado no modo de falar espanhol. Não vou falar mais. Última vez. Informalidade está baseada na segunda pessoa do singular, que é tu. Formalidade está baseada na terceira pessoa do singular, que é usted. Senhor, senhora, senhorita. Não esqueça disso. Depois eu tenho a primeira pessoa do plural, que em português é nós, em espanhol, nosotros ou nosotras. Segunda pessoa do plural, que em português é vós, em espanhol, vosotros ou vosotras. E a terceira pessoa do plural, ellos. Sempre cuidado, tá, pessoal? Plural de el, em espanhol, é ellos. O elaborador de prova pode tentar te enganar colocando um ezinho aqui. E aí vai ficar muito parecido ao nosso, que é eles, não é verdade? Mas não, ellos. Ellas e ustedes. E a palavra ustedes, vou colocá-la outra vez em uma caixinha. Por quê? Bom, o significado óbvio de ustedes, você sabe, senhores, senhoras e senhoritas, já que é o plural da formalidade, correto? Mas aqui eu tenho um problema, onde você tem que tomar bastante cuidado também. Qual é esse problema? Pois bem, ustedes, com esse significado óbvio, senhor, senhoras, senhoritas, terá apenas esse significado. Quer dizer que você chega num grupo de amigos, olá, amigos, como estão ustedes? Vai ser, oi, amigos, como estão os senhores, as senhoras, as senhoritas? Esse é o problema. Quando eu me refiro, falo com um grupo de amigos e uso ustedes, neste momento, e apenas neste momento, quando eu me direciono a um grupo de amigos usando ustedes, aí a palavra ustedes vai significar vocês, neste momento apenas. Então tem que tomar cuidado. Usted, singular, apenas senhor, senhora, senhorita. Ustedes, quando eu me refiro a um grupo de amigos, senhores, vocês. Claro, além do óbvio, senhores, senhoras, senhoritas, quando eu falo com duas pessoas que são mais velhas ou duas pessoas a quem eu devo respeito, tá bem? Então, muito cuidado. Recapitulando, pronomes sujeitos. Primeira pessoa do singular sou eu, em português e em espanhol, yo. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ela e usted. Primeira pessoa do plural, nosotros ou nosotras. Segunda pessoa do plural, vosotros ou vosotras. Terceira pessoa do plural, ellos, ellas e ustedes. Estes são os pronomes chamados sujeitos. Como eu falei, os pronomes pessoais são separados em três grandes grupos. Os sujeitos e os pronomes pessoais de complemento. Como o próprio nome diz, os pronomes pessoais de complemento vão fazer o quê? Vão complementar, vão auxiliar a ação dos sujeitos. Isso quer dizer que cada sujeito tem o seu próprio pronome pessoal de complemento, que se refere a ele. Como é que funciona? Repare então, pronomes de complemento da primeira pessoa de singular, que sou eu, são dois. Me e mi, com acento, porque vai encontrar o mi sem acento, que é meu ou minha. Segunda pessoa de singular, dois pronomes de complemento. Te, sem acento. Lembra? Com acento é chá, sem acento te. E ti. De ele, de ela e os teus. Da terceira pessoa de singular. Lo, lá, le, se, sem acento, si, com acento. Primeira pessoa do plural. Nos,
Segunda pessoa do plural, os, e a partícula vos. Terceira pessoa do plural, los, las, les, se e o si outra vez, tá bem? Quero confrontar, quero que você veja o pronome sujeito e o pronome de complemento ao mesmo tempo. Por quê? Para que você compreenda a relação que há entre eles. Como assim? Funciona da seguinte maneira. Cada pronome de complemento à sua direita, à sua esquerda no vídeo, vai referir-se especificamente ao sujeito. Ou seja, me só pode ou só podem se referir ou se relacionar com o pronome jo. Ti só podem se relacionar com o pronome tu. Lola, le, se, si só podem se relacionar com ele, com ela e com usted. Nosotros, nosotras só pode se relacionar com nós. Vosotros, vosotras só podem se relacionar com nós ou com vós. E eles, elas e ustedes só podem se relacionar com los, las, les, se e si. Ou seja, cada pronome de complemento se refere única e exclusivamente ao pronome sujeito que está imediatamente à sua esquerda. Ou seja, me jamais vai se referir a nós outros. Ti jamais vai se referir a jo. Nos jamais vai se referir a tu. Los jamais vai se referir a usted. Cada pronome de complemento tem o seu próprio sujeito. Ou cada pronome de sujeito tem o seu próprio pronome de complemento. E esta relação horizontal que você está vendo é algo que você precisa considerar a cada vez que for utilizar ou o pronome sujeito ou o pronome de complemento. Por quê? Um dos enunciados mais comuns é a que ou a quem te está se referindo. Então, ele não pode se referir a vosotras, ele não pode se referir a jo, ele não pode se referir a ustedes. Ele vai se referir apenas a tu. Então, por isso, esta relação horizontal que você vê no quadro é algo que você precisa considerar a cada vez que utilizar quaisquer desses pronomes pessoais. Tá bem? Só que aqui é só um quadro. Eu ainda vou falar da utilização de cada um desses pronomes sujeitos. E é o que nós vamos começar a fazer agora. Tá bem? Considerando, então, os pronomes pessoais. A primeira coisa que é de extrema importância que você considere em relação aos pronomes pessoais de complemento é que todos, sem exceção, todos os pronomes pessoais de complemento podem se referir a uma pessoa. Sem exceção. Não há pronome pessoal de complemento que não possa referir-se a uma pessoa. Não há. Então, essa é a primeira coisa que você tem que considerar. Me, te, ti, lo, lá, le, se, si, nos, os, vos, los, las, le, se, si, todos podem se referir a uma pessoa. Então, todos podem se referir a pessoas. Em primeiro lugar, isso. Tá bem? Em primeiro lugar, essa ideia. Agora, vamos pensar por um momento na forma de uso ou da utilização desses pronomes pessoais de complemento. Vou falar 3 palavras, temas gramaticais do nosso português. Lembra? Próclises, mesóclises e ênclises. Aí você, professor, também isso em espanhol? Não, quase. Ou seja, próclises é o nome dado ao momento em que eu uso o pronome de complemento antes do verbo, não é verdade? Mesóclises no meio e ênclises depois. Em espanhol, ou o pronome de complemento vem antes ou vem depois do verbo. Você não vai encontrar um pronome de complemento sendo usado no meio do verbo. Então fica mais fácil, ou antes ou depois. Então, considerando
a ideia é que depois eu vou explicar a sua utilização de maneira específica, próclisis, ênclisis. Vamos separar. Considerando antes, depois do verbo, quais que você vai utilizar? Me, te, lo, lá, lê, se, nos, os, vos, los, las e lês. Estes aqui são os pronomes que vamos utilizar ou antes ou depois do verbo. Já já eu vou dar exemplos, tá bem? Já já. Outros, os que faltaram, você reparou? Quais que faltaram? Faltaram me, ti e si, correto? Então, vamos lá. 3. Utilizar somente depois de preposições. Pois bem, tema que vamos estudar também daqui a algum tempo. Mas, lembram mais ou menos das preposições do português? A maioria das do espanhol são iguais. Para, de, desde, durante, a, própria preposição após, e por aí vai. Então, 3 partículas ou 3 pronomes pessoais de complemento só poderão ser utilizados depois de preposições. Quais são? Me, ti e si. Tá bem? Vamos lá para os exemplos. Comprei um relógio novo para mim. Repare, preposição e depois o me. Vamos lá. Para quem que eu comprei um relógio novo? Comprei um relógio novo para mim. Esse me aqui corresponde, pessoal, ao nosso mim. E é igual ao português. Como assim igual? Nada de, pega lá o livro para mim ler, traz um copo d'água para mim beber, empresta um livro para mim ler. Bom, aí se for um livro de gramática, para você falar o português direitinho, em espanhol é exatamente igual. Para mim, acabou, ponto. Você não pode usar o verbo no infinitivo e depois do mim. Salvo naquela única possibilidade em que há a vírgula, você lembra da regra do português? Pois bem, igual. Então, me é o nosso mim. Ti estava esperando por ti, Maria. Repare, usei o por e depois o ti. Por quem que eu estava esperando? Esse ti se refere a Maria, correto? Então, vamos lá, mais um exemplo. Com o si. Aqui, pessoal, tomar cuidado. Por quê? Vamos lá. A minha amiga Anitta solo piensa em si. Vou perguntar, em quem a Anitta pensa? Este si está voltando-se para a Anitta. Refere-se a ela, Anitta, não é verdade? Por que é importante agora que você tome cuidado? Vamos lá. Se sou feliz. Reparem, este se é igualzinho na forma gráfica a este se ali, não é verdade?
É igual. Mas é o pronome de complemento se? Não. Aqui é o advérbio de afirmação sim. Então, o mesmo se com acento pode atuar como pronome pessoal de complemento e também pode atuar como advérbio de afirmação sim. E aí você tem que estar atento na hora da leitura para perceber quando o se é sim, quando o se, pronome pessoal de complemento. Uma outra situação. Cuidado. Se chover, nós saldremos. Reparem agora. Eu tenho um se sem acento. E o se sem acento é a conjunção condicional se. Para nós. Se chover, não sairemos. Então, ó, com acento pode ser o pronome pessoal de complemento que se volta para Anitta. Com acento pode ser advérbio de afirmação sim. Sem acento, sempre e apenas a conjunção condicional, que para nós é se. Então, é só estar atento a isso. Tá bem? Ok. Quero falar um momentinho sobre um item que é o vos. Vou colocar uma setinha e escrever vocêo. O que é o vocêo? O vocêo é um fenômeno linguístico que corresponde a substituir o pronome os, da segunda pessoa do plural, por vos. Onde acontece isso? Nos países do Cone Sul. Quais são? Uruguai, Paraguai, Argentina. Você que vai aí às praias no verão, no sul em especial, encontra lá 1 milhão de argentinos, não é verdade? Pois bem, o tempo todo eles não falam bos, 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 bos. Esse é o hábito. Qual é a complicação? Nenhuma. Eu posso substituir. A Academia de Letras do idioma espanhol suporta essa substituição. A única coisa que você vai saber é que quem usa vos não nasceu e não aprendeu espanhol num país como Guatemala, Bolívia, mas sim em outros lugares, tá bem? Então é só ficar atento. Eu posso substituir o pronome os por vos sem prejuízo linguístico algum nisso, tá bem? Ok, como o tema é bastante extenso, vamos parar um momentinho aqui para seguir num próximo momento, na próxima aula, a continuação dos pronomes pessoais, tá bem? Até logo, pessoal. Um abraço.